Sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Para a gente entender. Neemias era judeu, trabalhava lá no palácio do rei e ele era copeiro do rei, certo? Ele serviu vinho para o rei. Uma certa vez, um dos irmãos de Neemias, Anani, foi até ele, eles se encontraram e Neemias pergunta para ele: como que está o povo lá? Aqueles que não foram para o exílio, os judeus que não foram, que ficaram, como que está Jerusalém? E aí ele dá a notícia de que está tudo, os muros derribados, o povo numa miséria, e as portas queimadas. E Neemias fica triste, né? O povo dele. E aí ele vai servir ao rei e ele está triste. E o rei percebe que ele está triste. E aí pergunta para ele, né? Por que ele estava triste? Ele responde: ó, é por isso, né? Jerusalém está assim, tal. E ele responde. E aí o rei pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Posso te ajudar em alguma coisa? E aí Neemias responde: eu quero ir lá reedificar os muros. E aí Neemias vai, chega lá, observa o lugar, tudo, vai direitinho, não conta para ninguém. E aí Neemias depois ajunta o povo, começa a obra, e eles, quando duas pessoas ficam sabendo disso, Sanbalat e Tobias, eles ficam furiosos, acreditam. E aí vão fazer um monte de coisas, zombam dele, vão tentar, né, fazer com que ele não continue essa obra, mas Neemias estava determinado. E ele terminou a obra, e ele foi, assim, um grande líder político, né, e um líder espiritual, porque quando a gente vai lendo o livro, fala que ele trouxe, eles leram o livro de Moisés, as leis, para o povo lembrar, né, e para que toda a cidade fosse reconstruída novamente. Bom, essa é a história. Agora a gente vai para a parte onde a gente vai entender quais as lições que nós tiramos dessa história. O que nós aprendemos com a vida de Neemias? Quais as atitudes que nós devemos ter que podem ser parecidas com a de Neemias e que vai fazer toda a diferença na nossa vida? A gente vai ver agora. Primeira coisa é que Neemias ele recebe uma notícia ruim. É ruim, né? Todos nós recebemos notícias ruins, não recebemos? Várias informações chegam até nós, na internet, no jornal. Talvez alguma coisa da nossa família, a gente fica sabendo: poxa, está acontecendo isso na minha família, um primo meu lá está usando drogas. Talvez você é líder de célula, é a sua célula que está com problema. Talvez é aquela pessoa lá da sua célula que está ficando com todo mundo, aquela menina que você não sabe mais o que fazer. Talvez é alguém da sua célula que está usando drogas. E você fica sabendo dessa notícia. Chega até você, ela chega e conta para você: ó, está acontecendo isso. Talvez é o Guará, os jovens do Guará estão a cada dia se perdendo. É droga, é crime, é violência. E você recebe essa notícia. Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? Neemias, ele lamentou-se, ele ficou triste. Mas ele teve uma atitude que me chamou a atenção. Ele foi orar. Ele foi orar e jejuar. Oração é a primeira atitude que nós devemos ter diante de uma notícia ruim. Diante de algo que abala a gente, que deixa a gente: ixi, agora o que eu vou fazer? Vou orar. Amém? Então coloca aí na sua mente: oração. Outra coisa que me chama a atenção é a forma como Neemias orou. Tem aqui os versículos da oração dele, mas olha só, aqui no versículo 6, no finalzinho diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias, ele reconhece o erro e ele confessa os pecados, tanto dele quanto do povo. Existem momentos que nós devemos chegar diante do Senhor e falar: poxa, eu errei, né? Eu errei naquilo. Nós precisamos se arrepender.
Neemias ele teve essa atitude de confissão de pecados dele e do povo. Então, a segunda coisa, coloca aí na cabeça. Amém? Bom, a gente percebe aqui que o rei, ele nota a tristeza de Neemias, né? E eu achei isso muito interessante. Claro que Neemias era um cara de confiança do rei, né? Ele era copeiro do rei, então ele era muito de confiança. Mas será que as pessoas percebem quando a gente está triste? Sabe? Será que as pessoas percebem quando você está triste? No seu trabalho, na sua escola, lá na sua casa, com a sua família. Eu acho que Neemias ele devia ser bem querido assim, do rei, porque o rei percebeu que ele estava triste. E eu acho que Neemias ele fazia diferença. E a terceira coisa que nós devemos observar aqui nessa história é que nós devemos fazer diferença aonde nós estamos, seja no nosso trabalho, na nossa casa. Nós devemos brilhar, nós devemos ser luz. Se no nosso trabalho todo mundo mente, a gente tem que fazer diferente. A diferença. E Deus, Ele é tão maravilhoso que quando nós falamos assim, Senhor, vou fazer a diferença, Deus, Ele cuida de nós. Ele trata assim de um jeito lindo. Ele cuida das nossas vidas. Ele usa pessoas que às vezes não são nem crentes para cuidar de nós. Já percebeu isso? Que Deus usa pessoas assim, às vezes, do nada, sabe? Para falar, assim, para te ajudar, para estar com você. Às vezes até para perguntar o que você precisa. Deus usa. Mas é porque Neemias ele faz a diferença. Amém? Uma coisa também que eu acho interessante é que a resposta de Neemias. Vamos ler lá. Capítulo 2, versículo 5. Sendo agrado do rei, e se teu servo acha-me em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Quando o rei pergunta para Neemias o que ele queria, o que você quer? O que eu posso te ajudar? Neemias ele já tem uma resposta. Ele fala, eu quero ir lá. Eu quero ir lá e eu quero reedificar aquela cidade. Será que nós estamos disponíveis assim como Neemias? Será que quando a gente vê o caos na cidade, quando a gente vê aquele grupo de adolescentes na nossa escola perdido nas drogas, sabe? Será que você pensa assim, não, eu vou fazer a diferença, eu vou lá naquele grupo, eu vou evangelizar, eu vou ser diferente? Ou você fica, não, deixa outra pessoa ir lá, uma pessoa que é mais crente assim do que eu, né? Uma pessoa que sabe falar melhor. Será que nós estamos disponíveis como Neemias? Ele, pensa bem, se Deus chegasse hoje para você e falasse assim, eu estou aqui, o que você quer que eu te faça? O que você ia responder para Deus? Você já teria resposta? Diante de todos os seus problemas, de tudo que você está enfrentando, você teria a resposta do Senhor? Saberia dizer? Quando o rei pergunta isso para Neemias, ele fala assim, eis-me aqui, eu vou para essa cidade. Fala, eu queria que se você pudesse deixar eu ir lá, porque eu vou lá reedificar, eu vou reconstruir esses muros. E uma outra coisa, então lembra aí, oração, confissão de pecados, fazer a diferença, estar disponível. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Amém? Amém. Outra coisa é que Neemias, ele é bem inteligente assim. Logo quando o rei pergunta, ele já pede tudo que ele precisa. Ele não fica, não sei. Não, ele já pede logo. Sabe o que eu vejo aqui? Estratégia, planejamento. Neemias, ele já havia orado antes. Deus já estava dando para ele toda a sabedoria que ele precisava para responder ao rei.
É tanto que quando o rei pergunta para ele, ele fala que quer ir lá reedificar, e ele já fala assim, queria cartas para me poder passar, para me chegar até lá, ajudar, Bruno, e para mim, e cartas para conseguir madeiras, né? Já pra... Filma aqui agora. Então ele é inteligente, já deu uma resposta. A gente precisa de estratégia também. Planejamento. Eu quero que minha célula cresça. Como que eu vou fazer isso? Eu quero ver pessoas salvas através da minha célula, através do meu grupo. O que eu devo fazer? Preciso pensar, ter ideia, ter planejamento, fazer como Neemias, entendeu? Eu vou fazer assim, preciso disso, preciso daquilo outro. Amém? Então, grava aí na sua mente. Estratégias. Tá? Neemias não conta a ninguém os seus projetos. Vamos ler aqui o capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Até aqui, Neemias havia guardado o segredo. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos guardar segredo. Existe o tempo do Senhor. E nós não podemos sair por aí falando para qualquer um. Você tem um plano, Deus já te deu uma ideia, o que você deve fazer. E você precisa primeiro guardar segredo, ir lá, observar primeiro, analisar, aí depois você conta, né? Nem é para todo mundo, né? Que a gente tem que contar os planos do Senhor para a nossa vida. Então, até aqui, ele havia guardado segredo. Uma outra coisa também que eu consigo pegar desse versículo é que quando nós temos um propósito de fazer alguma coisa, às vezes nós temos sonhos grandes com Deus, sonhos lindos assim. Mas às vezes a gente espera muito do outro. Às vezes a gente espera muito de quem está do nosso lado. Não, eu quero que essa pessoa faça. E às vezes Deus quer que nós tenhamos atitudes sozinhos. Que nós façamos as coisas sozinhos mesmo. Neemias, ele foi sozinho lá observar. Ele foi sozinho, e não contou a ninguém. Às vezes você precisa ter essa atitude de ir sozinho, de não esperar pelo outro. Amém? Os inimigos de Neemias zombam. Capítulo 4, versículo 3. Olha só. Estava com ele Tobias o Amonita e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias já havia juntado o povo, né, para começar e tudo. E aí, olha que ele ficou sabendo, né? Tobias ficou sabendo que eles iam reedificar os muros e tudo. E aí, olha só o que ele fala. Muito engraçado. Tem uma raposa quando passar vai derrubar esse murinho. Fala a verdade, tem pessoas que quando a gente fala dos planos de Deus, ou então quando a gente fala aquilo que a gente está pretendendo fazer, elas não desanimam a gente. Não tem pessoas que falam palavras assim que deixam a gente, poxa. Às vezes você chega na sua célula, tem uma ideia, a gente podia fazer assim, mas isso não vai dar certo não, que é isso, vai dar certo não, desiste disso. Não tem gente que zomba na cara da gente, não tem? Às vezes até na nossa casa, na nossa família, sabe? Fica rindo da gente, que a gente fica o tempo todo na igreja. Não tem nada para fazer na vida. É todo dia na igreja. E a gente fica assim meio desanimado, né? Fica meio triste, assim. Né? Às vezes a gente vai com toda empolgação contar nossa ideia para a pessoa. É ruim, né? Neemias também tinha uns caras que estavam dizendo mandando ele. Pois é. Só que Neemias não desistiu. Fala comigo. Não vou desistir. Não vou desistir.
Amém. Capítulo 4, versículo 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Nós precisamos ter ânimo, gente. Às vezes a Raquel chega e fala assim para mim: ai, gente, chega no céu, vamos evangelizar? É bom, vamos evangelizar. Vamos fazer isso? Vamos. Galera, vem aqui pra frente, vamos pular. Ninguém tem mais ânimo pra nada. Aqui fala que o povo conseguiu, já estava fechando, estava terminando, porque o povo estava animado. O povo estava aí, estava todo mundo alegre. Vamos evangelizar, glória a Deus, vamos evangelizar. Todo mundo animado. Talvez você não grite mais como antes. Talvez na hora do louvor você nem pula, mas é só um pouquinho assim. Você, Talvez você não vai para a célula, antes você ia para a célula todo animado, agora você vai assim. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente está abatido mesmo, é normal. A gente está desanimado. Só que a alegria do Senhor é nossa força. Amém? Fala comigo, a alegria do Senhor é minha força. Glória a Deus. Os inimigos planejam atacar Jerusalém. Olha só. O povo já estava, não desistiu, zombaram deles, eles não, vamos continuar. Falaram que uma raposinha lá derrubava o muro, mas eles não, vou continuar. E eles continuaram lá. E olha só, capítulo 4, versículo 11, é o que fala? Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha o que os inimigos falaram. A gente vai entrar lá e eles não vão nem ver. A gente vai entrar quando eles não vão nem perceber que a gente entrou. E a gente vai destruir. Sabe aquela pessoa que entra na igreja? Aquela pessoa assim, entra tudo animado, é líder de sério, né, não sei o quê. Aí daqui a pouco a pessoa sai da igreja. Você fica, mas aquela pessoa era tão assim na igreja, nossa, era tão animado, fazia tudo, era uma pessoa de oração, agora saiu da igreja. O inimigo, nosso inimigo, ele está aí. Sabe o que ele tenta fazer? Quando estamos no trabalho do Senhor, quando falamos assim, eu vou servir a Deus, eu vou agora no meu ministério, o inimigo ele começa a semear coisinhas aqui e ali, para que uma hora, assim, quando você não esteja nem percebendo, o inimigo ele está te tirando da igreja, está te tirando dos projetos do Senhor, está acabando com a sua vida, você não está nem percebendo. O cara chama, vamos ali numa festinha, só uma festinha, você não vai fazer nada não. Você não está nem percebendo, você vai para a festinha. Agora já era. Vamos. Tá aqui. Sei lá. E você vai. Não tem nada não. Você não está nem percebendo que você já está à beira do abismo para cair. Nós devemos ficar alerta. Amém? Ficar atento. Será que isso não é inimigo? Às vezes o inimigo ele planta uma semente de contenda, discórdia, sabe? Às vezes é você, sei lá, com o seu líder. Às vezes você começa a ficar com raiva do seu líder. Eu tenho raiva do meu líder de célula, porque ele fica dando aqueles conselhos, eu não gosto. Você nem percebe que ele está ali sutilmente colocando aquela amargura dentro do seu coração. Você vai guardando aquilo, não deixa Deus curar. Daqui a pouco você fala, estou decepcionado com a igreja, me frustrei, vou sair e vai embora. Então, outra coisa que nós devemos aprender: ficar alerta, atento.
Amém? Amém? Neemias prepara o povo para o possível ataque. Eles falaram que iam entrar lá, né? Para tentar destruir a obra e tudo, atacar mesmo. Neemias vai lá e reorganiza o povo e fala: agora a gente vai fazer assim. Vamos ler aqui capítulo 4, versículo 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Amém? Querido, é assim: uma mão no trabalho, a outra com a arma. Você está numa guerra. Fala comigo: eu estou numa guerra. Isso é uma guerra. Você acha que dá para ir para a guerra assim, despreparados, sem arma? Ah, não, vamos ficar aqui, a gente está trabalhando, está construindo um muro mesmo. Vamos ficar construindo aqui. Nós precisamos ficar armados. Sabe o que é essa arma? A palavra de Deus. Essa é a nossa arma espiritual. Nós precisamos ler a Bíblia. Porque quando o diabo vem nos atacar, quando ele vir jogar na nossa cara, quando ele vir colocar dúvidas, a gente vai lá com a palavra. Quando ele trouxer tristeza para o nosso coração, a gente vai: a alegria do Senhor é minha força. Amém? A palavra é uma arma de guerra. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Ele nos criou para um motivo, uma razão. Nós não estamos na família que estamos, nós não estamos nos lugares. Deus, Ele leva a gente aonde a gente precisa estar. E Deus tem um propósito para a sua vida. Tá de boa. Já peguei a mão aqui. Mas basta somente você ficar orando só? Neemias orou, mas ele teve atitude. Amém? Então você tem que ter atitude. Talvez tenha algo que está te incomodando muito, sabe? Está te incomodando demais. É algo errado que você está vendo e está te incomodando. Mas você não sabe o que fazer. Você está triste com isso. Sabe por que o rei perguntou para Neemias? Sabe por que o rei concedeu tudo que Neemias precisava? Porque a mão do Senhor estava com Neemias, galera. Deus estava com Neemias. Até mesmo no momento aqui, antes de Neemias falar para o rei o que ele precisava, fala que ele orou. Ele pediu sabedoria a Deus. Nós precisamos orar. E como nós falamos aqui da estratégia, para Deus nos dar essa inteligência, essa sabedoria, o que eu preciso fazer, como eu devo agir. Amém? E nesse momento aqui, Neemias, ele fala assim: a gente vai trabalhar aqui, estamos na obra, vamos reconstruir os muros, mas a gente precisa estar armado, com uma mão trabalhando e com a outra a arma. Aqui no capítulo 4, versículo 23 diz assim: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Nem na hora de dormir eles deixavam a arma. Estavam ali, alerta, preparados para um ataque. Será que se o diabo vem contra você? Pensei. Agora vamos ler aqui o capítulo 12, versículo 43, já para a gente terminar. Fala assim: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegraram com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe.
eles conseguiram terminar. E foi em pouco tempo. Conseguiram terminar os muros, reconstruir. Você está disponível a se colocar na brecha? Você está disponível a ser como Neemias? Ou a gente está se importando mais com como as pessoas nos veem na escola? Ou a gente está se importando mais em agradar o mundo? Neemias foi importantíssimo para aquele povo. Tem alguém que está esperando por você. Existem pessoas que esperam por você, que esperam pela sua ajuda, que esperam pela sua palavra, por aquilo que você tem a falar de Deus para ele. E não é pessoas longe, não é preciso ser um missionário lá para China, Japão, é aqui mesmo. É na nossa escola, no nosso trabalho, nossa casa, na nossa família. Amém? Existem pessoas que esperam pela nossa atitude. Vamos dizer: sim, Deus, eu estou aqui, me usa, eu estou disponível. Deus está procurando pessoas assim, galera, que sejam disponíveis, que sejam animados. Quando a Raquel fala assim: galera, vamos evangelizar, todo mundo, vamos evangelizar. Eu estou sem voz. Quase. Vamos evangelizar, todo mundo animado. Ânimo. O povo estava animado para trabalhar. A gente precisa estar animado novamente. Amém? Então eu quero que todo mundo me